Olá, boa noite para vocês que já estão aí conosco, conectados na nossa live, onde nós estamos aqui como comunidade Somos para celebrar este dia tão maravilhoso que é o Domingo de Páscoa. E eu quero dar as boas-vindas a todos que já estão aí antenados com a gente. Ficamos muito gratos por vocês estarem conosco nesse momento tão especial da Somos como igreja, somos o povo de Deus. E hoje, domingo de Páscoa, é dia de celebrarmos com alegria a vitória de Jesus na cruz do Calvário. E eu quero convidar você a estar conosco aqui, meditando na palavra de Deus, uma palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração e queremos compartilhar com cada um de vocês nesta noite. Que Deus possa nos dirigir, nos conduzir nessa trajetória, nessa jornada que faremos juntos, meditando na palavra do nosso Deus. Vamos orar? Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer pela vitória do teu Filho na cruz do Calvário. Obrigado, Deus, porque pela morte e ressurreição de Jesus, nós temos hoje esperança. Esperança de um novo amanhã. Esperança de podermos seguir a nossa jornada, certos de que Ele vive e porque Ele vive, nós viveremos. Louvado seja o teu nome, porque a tua graça nos alcançou. Louvado seja o teu nome, porque o milagre maior já aconteceu na vida de muitos. E nós te damos graça porque nós já o conhecemos. Te louvamos, ó Deus, nesta noite, porque podemos nos reunir mesmo estando em nossas casas espalhados. Podemos estar conectados juntos para poder assim proclamar o teu nome e celebrar a Páscoa de Cristo Jesus. Portanto, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Nós te louvamos, oramos, agradecidos no nome de Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém e amém. Bom, estamos juntos aqui nesta hora tão maravilhosa para celebrarmos ao Senhor. Mas é fato que essa Páscoa se apresenta para nós como algo tanto que diferente, algo que nos traz de fato uma incerteza, uma certa insegurança diante do que vai acontecer. Muitas pessoas têm comentado isso, muitas pessoas têm dito: o que vai acontecer? O que será que virá logo em seguida? Por quanto tempo nós ficaremos reclusos, isolados em nossa casa? Como que vão ser as questões econômicas do país e do mundo como um todo? E tantas incertezas assolam o coração da humanidade e isso atinge muitas pessoas à nossa volta também. Então eu queria conversar um pouco com você, bater um papo à luz da palavra de Deus sobre um tema que me chamou a atenção. É uma característica deste tempo: as portas trancadas. Por conta de tudo que aconteceu, por conta desta pandemia que nos atingiu, nós estamos celebrando a Páscoa de portas trancadas. Mas eu fiquei a refletir sobre isso. As portas trancadas, elas sim nos impedem de muitas coisas. Ela paralisou a nossa vida. As portas trancadas a nível mundial fez com que o mundo parasse. Mas que lições nós podemos tirar disso? Qual é a perspectiva que podemos escolher ter à luz da palavra de Deus a esse respeito? Das portas trancadas neste tempo. E é sobre isso que eu quero conversar com você, bater um papo à luz da palavra de Deus. A Páscoa, ela é uma festa, uma celebração cristã. Nós celebramos a morte e ressurreição de Cristo na Páscoa. Mas há um significado mais profundo da Páscoa, por exemplo, para os judeus. Os judeus, eles têm um momento de libertação. E isso se aplica a nós, porque a morte de Cristo nos libertou do poder do pecado, nos libertou da morte. E para nós, a Páscoa é Jesus. Mas para os judeus, a palavra no hebraico é passache, e significa saltar por cima, saltar sobre, fazendo uma espécie de alusão ao ocorrido lá no Egito, onde o anjo da morte passou sobre as casas assinaladas com o sangue do Cordeiro Pascual, em uma das pragas do Egito durante a libertação do povo de Israel. A Páscoa, então, assumiu um significado, um sentido de livramento, e o próprio Êxodo foi a concretização desta libertação. Assim como os judeus,
todos nós, cristãos, celebramos a Páscoa, mas celebramos a Páscoa pensando na libertação que Cristo proporcionou a todos nós. Libertação essa da morte, libertação essa do pecado, libertação para a vida eterna. Cristo venceu a morte para nos dar vida e vida plena. Gostaria de convidar você neste momento a abrir a sua Bíblia, lá em João capítulo 20, e nós vamos meditar neste texto em nossa conversa, em nosso diálogo aqui nesse momento. João capítulo 20, um texto muito conhecido, que fala do dia da ressurreição de Jesus. O quarto evangelho faz uma narrativa onde os primeiros passos de Jesus, os encontros de Jesus com Maria Madalena, com alguns dos discípulos no caminho de Emaús, mas também com um grupo de discípulos que estava numa casa. E esta casa estava justamente com as portas trancadas. Isso me chama a atenção, porque neste texto nós vemos algumas similaridades com o que nós estamos vivendo hoje. As portas trancadas. Vamos ler o texto? João capítulo 20, o verso de número 19. Diz assim a palavra do Senhor: Quando chegou a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos com as portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus chegou, colocou-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. Que texto precioso, irmãos. Que texto riquíssimo para a nossa meditação neste momento. Há de se levar em conta que esse contexto era outro. Os motivos que envolvem este texto também eram outros. Os contornos históricos eram bem diferentes do que nós estamos vivendo nos dias atuais. Mas o sentimento que havia no coração daqueles discípulos, a reação que eles tiveram diante do perigo que os assolava, a oportunidade que ali foi trazida por Jesus e a solução apresentada por Cristo Jesus naquele momento é muito aplicável para nós neste momento em que estamos enfrentando esta grande pandemia, a Páscoa das portas trancadas. E isso então apresenta-se para nós hoje como uma espécie de um convite de Deus para uma volta à essência, uma volta à simplicidade por meio de uma nova experiência com o próprio Deus. E o tema que queremos conversar hoje é justamente esse, a Páscoa das portas trancadas, um convite para uma nova experiência. Um convite para uma nova experiência. Quando eu paro para pensar que nós estávamos acelerados, a humanidade estava acelerada, sem tempo, sem agenda para muita coisa. Mas esta pandemia parou completamente o mundo. E a pergunta que fica é: como Deus tem se utilizado disso para nos ensinar? Qual é o convite de Deus para nós neste tempo onde o acelerar da nossa rotina foi interrompido? Nós estamos dentro de nossas casas, nós estamos dentro do nosso lar, com as portas trancadas, mas precisamos olhar para este impedimento de sairmos e continuarmos com a nossa jornada de vida como uma grande oportunidade, como um convite de Deus para nós, para cada um de nós, para cada ser humano, para toda a humanidade. E a Páscoa das portas trancadas é uma nova experiência onde Jesus, ele coloca-se em nosso meio. O verso de número 19 que acabamos de ler retrata muito bem essa cena. As portas estavam trancadas, os discípulos estavam amedrontados, e não havia como ninguém entrar naquele recinto, a não ser que arrombasse as portas. Mas Jesus adentra aquele lugar e não precisou arrombar as portas, muito menos abri-la. Porque Jesus, ele entra com grande poder
e ressurreto, com um corpo glorificado, ele entra naquele ambiente e ele então coloca-se no meio dos seus discípulos. Que coisa maravilhosa! E quando eu olho então para esta parte de Jesus, eu verifico que Deus está nos dando um convite, está nos ofertando uma oportunidade, gerando uma oportunidade de experimentarmos um relacionamento vivo, próximo, contínuo e real com o Cristo ressurreto, o Cristo vivo. Nós estamos tendo esta legítima oportunidade neste tempo. Uma oportunidade onde está sendo gerada para nós a possibilidade de fortalecimento da nossa fé no Filho de Deus. Que riqueza, que preciosidade para nós neste tempo, podermos então usarmos este momento onde estamos dentro de nossas casas, com as portas trancadas, sabendo que o Senhor Jesus coloca-se em nosso meio. Esse é o convite de Deus para nós em meio a essa pandemia, queridos. Vermos a promessa feita por Ele próprio, quando Ele disse: eis que eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor está presente, este Deus está presente e se coloca no meio de nós, se achega a nós neste tempo onde estamos com as portas trancadas. Em meio ao medo, em meio ao isolamento, em meio à angústia, nós não estamos sozinhos, não fomos abandonados. Ele está presente, sim, Ele está presente em nosso meio, nos dando a oportunidade de desfrute da sua presença. Eu quero dizer para você nesta noite que você pode estar muito tempo talvez dentro da sua residência, com as portas trancadas. Há muitos empresários que tiveram que trancar as portas das suas empresas, os seus comércios. Talvez alguns estão vendo as portas de emprego sendo trancadas, se fechando. A possibilidade do sustento da família. Mas eu quero trazer à sua memória que neste tempo de portas trancadas, Jesus, Ele se achega a nós. E Ele então se apresenta, Ele se coloca em nosso meio. E com um objetivo claro, que é ter um relacionamento conosco. Damos a oportunidade de conhecê-lo ainda mais, de uma maneira mais profunda. Aqueles discípulos conheciam Jesus, de andar com Ele antes da sua morte e da sua ressurreição. Mas agora eles estavam tendo a oportunidade de se relacionar com o Cristo ressurreto, com o Cristo que venceu a morte, com o Cristo que levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Eles estavam tendo este rico privilégio. E esse também é dado a nós nesses dias, esse também é dado a nós neste tempo. Portanto, que possamos abraçar este convite de Deus para experimentarmos algo novo, uma nova experiência, fora da nossa correria, do nosso dia a dia. A segunda coisa que eu aprendo nesse texto é que Jesus, quando ele se aproxima dos seus discípulos, ele se aproxima a fim de ser uma resposta, a fim de ser uma solução para aquilo que eles estavam enfrentando naquele momento. E ele faz da seguinte maneira, trazendo à memória aquilo que ele já havia ensinado, aquilo que ele já havia falado para os seus. Então eu aprendo que a Páscoa de portas trancadas é uma nova experiência onde Jesus se coloca em nosso meio, trazendo paz e alegria em meio às tribulações. O texto vai ser claro em dizer, no finalzinho do verso 19 ainda, quando Jesus chegou e colocou-se no meio deles, disse-lhes: paz seja com vocês. Mas isso é uma saudação, Alexandre. Isso é uma saudação, assim como nós fazemos no nosso dia a dia, bom dia, olá, como vai? E era costume daquela época os judeus saudarem desta forma. Inclusive alguns cristãos hoje saúdam com a paz do Senhor.
Então Jesus estava ali fazendo uma simples saudação. Observe o texto e olhe para o texto e veja a intencionalidade de Jesus com esta frase. Ele diz isso no verso 19. Ele torna a dizer a mesma frase, a mesma palavra no verso de número 21. E ele torna a dizer esta palavra novamente no verso de número 26, 8 dias depois, quando ele se encontra com os mesmos que estavam ali e mais Tomé, que na primeira ocasião não se encontrava. Então, há uma riqueza nesta palavra. E o que me traz à memória esta verdade? Jesus havia falado aos discípulos, lá no capítulo 14, do verso 27, ele já havia falado aos seus discípulos a respeito da necessidade desta paz. Ele já tinha dado a orientação de onde eles poderiam encontrá-la. Então ele diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem tenha medo. Que riqueza! O próprio Cristo se apresenta como a resposta para aqueles que estavam angustiados e amedrontados por conta da ameaça que havia sobre eles, uma ameaça religiosa, sim. Nós, neste tempo, podemos contar com esta palavra. Cristo é a nossa paz. Ele é a paz que excede todo o entendimento. Ele não é uma paz produto de circunstâncias. Ele é uma paz viva, uma paz real. Então eu vejo que Jesus intencionalmente estava trazendo a memória deles. A memória de que eu estou aqui, estejam em paz, contentem-se com a minha paz, a plena paz. E lá no verso 33 do capítulo 16 de João, ele diz o seguinte, ele havia falado para os discípulos o seguinte: eu vos tenho dito estas coisas para que tenhais paz em mim. Olha que preciosidade. Para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições. No mundo tereis tribulações. Mas não desanimeis, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Que preciosidade! Aqueles discípulos que ali estavam, eles puderam, de fato, ouvir do próprio Cristo ressurreto que ele era a paz que eles necessitavam para aquele tempo. Jesus, então, coloca-se no meio dos seus discípulos, trazendo paz e alegria em meio às tribulações. Queridos, eu quero frisar mais uma vez que as portas trancadas que selam talvez o nosso medo, a nossa angústia, as nossas incertezas neste tempo tão difícil, tão atípico, nunca antes experimentado. Nós estamos vivendo algo completamente diferente do que estávamos acostumados. Isso gera insegurança. O novo traz insegurança, instabilidade. Mas o que esse texto está trazendo para nós, nos ensinando, é que em Cristo a paz verdadeira. Em Cristo, a paz plena, paz que satisfaz o nosso coração, a nossa necessidade. A paz e a alegria, elas são possíveis, sim, em meio às tribulações. Sabe por quê? Porque é pela presença do Espírito Santo de Deus em nós. Gálatas, capítulo 5, verso 22 e verso 23, deixa isso muito claro para nós quando diz: mas o fruto do Espírito é o amor, e aí vem a alegria, a paz, a paciência, e aí segue. A paz e a alegria que nós necessitamos para este tempo de tanta tristeza, de tanto lamento, de tanta aflição, de tanto medo e insegurança, encontra-se em Jesus e encontra-se no Espírito que está em nós. Então é possível termos paz. É possível, sim, termos a alegria em nosso coração neste tempo de tribulação. A Páscoa das portas fechadas, a Páscoa das portas trancadas, é um convite de Deus para desfrutarmos desta paz e desta alegria que só encontramos
em Jesus. A terceira questão é que as portas fechadas, elas não impedem Jesus de se colocar em nosso meio. Sim. E quando ele se coloca no nosso meio, ele vem para renovar o nosso senso de missão. O senso da missão dos seus seguidores. Este texto que acabamos de ler tem também um propósito embutido nele, do próprio Senhor, que intencionalmente adentrou aquela casa onde os discípulos estavam. E para quem chegou agora, eu estou falando a respeito do capítulo 20 de João 19. Então, nós vemos Jesus se colocando no meio daqueles discípulos para renovar-lhes o senso da missão que ele havia capacitado e orientado a cada um dos seus. Jesus queria deixar claro para eles que eles teriam agora uma tarefa muito importante pela frente, dar continuidade e sentido a tudo aquilo que ele viveu lá na cruz, dar continuidade para que o objetivo fosse alcançado. Então, nós vemos neste texto a riqueza, quando ele diz assim, no verso de número 20, o verso de número 21, perdão, capítulo 20, verso 21. Então Jesus lhes disse pela segunda vez: paz seja convosco. E então ele faz a declaração: assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. A Páscoa das portas trancadas não nos é impedimento de sermos enviados ao mundo para cumprir a nossa missão. Talvez a forma como estávamos acostumados, talvez até de certa maneira terceirizando esta missão para algumas entidades, para algumas instituições, e não há nada de errado nisso, mas talvez gerando um acomodar de nós mesmos, de nós discípulos que temos esta missão entregue pelo Mestre a cada um de nós, porque a missão foi dada aos discípulos, aos seguidores, para que pudessem ir e fazer novos discípulos, anunciar esta palavra. As portas trancadas neste tempo não nos é impedimento para que a obra, para que o anúncio do Evangelho permaneça. E é isso que neste momento, eu entendo que Jesus estava enfatizando. Vocês estão amedrontados? Vocês estão com medo do povo, dos judeus, dos doutores da lei? Eu havia advertido vocês anteriormente. No mundo vocês terão aflições. E essas mesmas aflições que eles tiveram naquele tempo, nós também temos neste tempo. Nós brasileiros não estamos acostumados à perseguição religiosa, pelo menos até então não. Mas há outros povos em outras regiões do mundo em que ser um cristão é motivo sim de medo. Não de ser um cristão, mas de ser encontrado adorando a Deus, ser achado naquele momento de celebração ao Senhor e assim sofrer as consequências. Mas nós, com toda a liberdade que temos, irmãos, com toda a liberdade que temos no nosso país, nós, muitas das vezes, por conta da correria da nossa vida, nós perdemos tantas oportunidades. Mas Jesus, neste texto de João capítulo 20, a partir do verso 19, ele está deixando claro para os seus discípulos que as portas trancadas não podem ser impedimento do bom testemunho dos servos do Senhor, do anúncio das boas novas de Cristo Jesus. É uma riqueza para nós, é precioso para nós revermos este conselho, esta orientação de Jesus. Jesus, então, está, parece que, dizendo para nós assim: olha, paz seja convosco. Jesus parece que está dizendo assim para nós: vocês estão alegres porque eu estou junto com vocês? Que bom. Mas, para que vocês sejam reconhecidos no mundo como filhos de Deus, é necessário que vocês tornem-se propagadores desta paz que excede todo o entendimento. É necessário que vocês apresentem a mim a fonte de toda a paz.
Por isso, o próprio Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 5, verso de número 9, ele parece deixar claro para nós, dizendo o seguinte: bem-aventurados, alegres, felizes os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Nós, neste tempo, temos uma tarefa. As portas estão trancadas, mas o evangelho e o testemunho do anúncio do Cristo ressurreto, do Cristo vivo, não está impedido. Nós temos talvez uma grande oportunidade porque as portas das empresas, dos comércios, as portas das casas estão fechadas, mas certamente muitas portas do coração estão abertas neste tempo, sensíveis neste tempo, para receber o Cristo ressurreto em suas vidas, para conhecer a paz que nós conhecemos por termos Jesus em nosso meio. E isso não é exclusividade para nós. Muitos lares que estão talvez neste momento sofrendo a dor da perda de um ente querido para esta enfermidade tão terrível que assola a humanidade, está talvez necessitando desta paz e talvez necessitando de uma palavra que gere alegria em seus corações por conta da esperança que há em Cristo Jesus. Por isso, mais uma vez, eu quero ressaltar: sejamos agentes pacificadores, mesmo em meio a portas trancadas. Esta Páscoa da porta trancada é um convite de Deus para uma nova experiência. Sim, não tenho dúvidas disso. Aqueles discípulos se alegraram com a presença de Jesus e nós nos alegramos na presença deste Deus maravilhoso, de Cristo Jesus. E recentemente, na campanha de missões mundiais, vocês que são batistas, que estão nos acompanhando e que conhecem a campanha de missões mundiais, a ação missionária do povo batista brasileiro, sabe que o tema deste ano era de transforme o mundo com a alegria de Jesus. A alegria que aqueles discípulos sentiram a reconhecer o Mestre ali no meio deles, naquela casa com as portas trancadas, é a alegria que nós temos que anunciar, é a alegria que nós temos que levar adiante. Somos também convidados por Jesus a sermos agentes transformadores, transformar o mundo com esta alegria, conforme nós lemos na divisa, lá em Filipenses capítulo 4, o verso 4. Este é um tempo de nós tomarmos propriedade desta verdade. Paulo escreve estas palavras de alegria, de motivação para os seus, estando ele em grande tribulação. Ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu lhes digo, alegrai-vos. Sim, nós precisamos ter isso. Ele diz: seja a vossa bondade conhecida por todos os homens. O Senhor está perto. Quando o Senhor está perto de nós, nós temos paz, nós temos a alegria, nós temos esperança. E esse texto, ele é também escatológico. E eu preciso dar uma palavra nessa direção. O Senhor está perto, perto da sua volta. Não há dúvidas disso. Isso não é para nós termos temor, medo, de maneira alguma. É para gerar alegria no nosso coração. Eu tenho muita dificuldade com uma exposição, uma abordagem na área escatológica que traz medo às pessoas. Não. Eu preciso entender, à luz da palavra de Deus, que esta é uma mensagem de esperança. Para que aqueles que entenderem esta mensagem possam tomar posse delas, crerem e também esperarem com grande alegria a chegada do Senhor que virá buscar a sua igreja. Virá nos buscar. Então, queridos, nós precisamos, sem dúvida nenhuma, ser agentes pacificadores, agentes transformadores com a alegria de Jesus. Então, nesse mesmo contexto, nós vemos Jesus no verso de número 22, soprando o Espírito Santo de Deus sobre os seus discípulos. E ali então, eles estavam prontos, preparados para a grande comissão. Nós recebemos o poder, porque o Espírito Santo de Deus nos foi dado. E nesta Páscoa, nós estamos tendo a oportunidade de nos achegarmos ainda mais e nos enchermos ainda mais do Espírito Santo de Deus, para podermos anunciar a
todos que possam ouvir esta mensagem maravilhosa, que é a mensagem do Cristo vivo, o Cristo ressurreto. Queridos, é realmente uma grande oportunidade que nós estamos tendo e precisamos atender o convite do Senhor Jesus neste momento da história. Ele nos chama para perto. Uma outra coisa que eu aprendo olhando para este texto é que Jesus se coloca no meio dos seus discípulos. Jesus ele se coloca em nosso meio, dando ao homem uma nova oportunidade de crer. Naquele primeiro momento, quando Jesus, de uma maneira sobrenatural, ele adentra naquela casa com as portas trancadas, Tomé não estava lá, um dos seus discípulos. E Tomé, estando ali, ele não teve a mesma oportunidade de crer. Tomé andou com Jesus, seguiu a Jesus. Tomé testemunhou da morte de Jesus, mas faltava ali crer na ressurreição do Cristo. E Tomé, então, foi abordado pelos seus colegas, os seus amigos, discípulos que caminhavam junto com ele ao lado de Jesus. E eles, então, testemunharam, dizendo para Tomé, Tomé, nós vimos o Mestre, ele está vivo. Mas Tomé, naquele momento, ele não acreditou. E olha só a maneira como ele coloca no verso de número 25. Ele diz assim, se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos e não puser o meu dedo no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Tomé, naquele momento, estava com as portas do seu coração fechadas, trancadas para crer no testemunho das pessoas que caminharam com ele durante 3 anos ao lado do Mestre. Neste tempo de portas trancadas, nós temos muitas pessoas que ainda estão com seus corações trancados, endurecidos, fechados para o testemunho deste Cristo vivo dado por muitos discípulos, mencionado e anunciado por muitas igrejas espalhadas pelo mundo inteiro. Mas Jesus, esse Cristo vivo, ele quer que creiamos. E eu disse hoje pela manhã e tenho dito ao longo da minha vida que o maior milagre na vida do ser humano não é o surdo ouvir, o cego enxergar, o paralítico andar. O maior milagre na vida do ser humano é ele crer, e crer de todo o coração. Abrir o seu coração para Jesus. É ele com a sua boca confessar a Jesus como Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Esta era a mensagem exposta no vídeo de abertura desta live. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Tomé precisava crer na ressurreição para, juntamente com os demais discípulos, receber o entendimento pleno desta paz que excede todo entendimento, desfrutar da comunhão e do relacionamento com este Cristo ressurreto, ter também a possibilidade do senso de missão aguçada para levar esta mensagem, esta boa notícia a todos que estavam ao seu alcance, assim como nós também, hoje, precisamos crer e levar outros a crerem em Cristo Jesus. Então o texto vai trazer-nos esta verdade. Há muitas pessoas que estão necessitadas, carecendo de conhecer Cristo Jesus. As portas trancadas de suas casas, as portas trancadas que os impede de estarem nesta rotina tão intensa de vida, hoje se apresenta para nós como um convite da parte de Deus para uma nova experiência. E é isso que eu entendo. Hoje pela manhã, quando eu acordei, eu fui ricamente abençoado
neste domingo da ressurreição, aqui no prédio, aqui nos condomínios do lugar onde eu moro, várias pessoas cantando das janelas de sua casa, alguns colocando na varanda som e fazendo um ao vivo instrumental, cantando e glorificando e exaltando a ressurreição de Cristo, anunciando Cristo vivo para todos que pudessem ouvir esta mensagem preciosa. Quando eu abro as redes sociais, eu vejo um espalhar de testemunhos. Nós estamos agora num movimento que eu gostaria de convidar a comunidade Somos e também a Segunda Igreja Batista em Manaus, que está conectada com a gente também nessa live. Eu queria convidar você para esse movimento de fazer um testemunho de sua vida em 2 minutos. E nós vamos fazer esse desafio para vocês também em meio às nossas redes sociais. Postarmos a transformação que Cristo fez em nós, porque o mundo precisa conhecer a obra de Cristo em nossas vidas, para que possam também ter essa experiência com o Criador. Então Tomé, ali, naquele momento, estando num cenário muito parecido com o primeiro momento que Jesus teve com os seus discípulos. A casa estava com as portas trancadas. Todos os discípulos estavam reunidos, inclusive Tomé. E então, mais uma vez, de uma maneira sobrenatural, Jesus adentra aquele recinto. E ele então se coloca no meio dos seus e saúda mais uma vez. Paz seja convosco. Jesus vem ao encontro de Tomé, por conhecer a necessidade que Tomé tinha de crer. Jesus, em amor e graça, se achega a Tomé, para que pudesse Tomé vencer a sua personalidade difícil e ceder à realidade da presença de Cristo Jesus diante de sua vida. Muitas pessoas precisam ter também essa experiência. E ali, naquele momento, Jesus fala o seguinte: quando Tomé tocou nas feridas de suas mãos, quando Tomé tocou e pôde ver que de fato era Jesus ressurreto, Tomé então confessou, dizendo: Senhor meu, Deus meu, e se curva diante de Cristo Jesus. Mas Jesus dá uma palavra para Tomé naquele momento que serve para nós. Jesus diz o seguinte: você está surpreso por crer? Então Jesus, ele diz o seguinte: não sejais incrédulo, mas crente. E Jesus no verso 29 diz: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. A nossa geração é uma geração bem-aventurada, porque nós não vimos Jesus de carne e osso, mas nós cremos. O maior milagre nos alcançou. Esta geração que está neste momento com as portas trancadas, certamente estão mais sensíveis e com as portas dos corações abertos para também crerem no Senhor Jesus. Se você que nos ouve aqui agora, por algum motivo, ainda não confessou de forma legítima Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, saiba, somente a vida, paz, alegria, esperança em Cristo Jesus. Então, neste momento, destranque a porta do seu coração e deixe Cristo entrar na sua vida. Você, meu querido amigo, irmão, que tem o seu negócio, o seu comércio, que talvez esteja sendo prejudicado neste tempo, Jesus quer entrar no seu meio, no meio de todo esse sentimento que você está tendo de insegurança, incerteza, e dizer para você: tenha paz, porque eu sou a sua paz.
Então entregue tudo ao Senhor. E aproveite que as portas do comércio, da empresa, estão trancadas. E tranque mais uma porta. Não a do coração. Tranque a porta do seu quarto. Adentre no seu quarto. Dobre o seu joelho aos pés da sua cama e aceite o convite do Senhor para uma nova experiência com o Cristo vivo. Viva intensamente esta oportunidade. E certamente, se você assim o fazer, você sairá desta pandemia muito melhor do que quando você entrou. Porque você terá a rica oportunidade e desfrutará deste privilégio de conhecer mais o próprio Senhor e Salvador de nossas vidas. Concluo dizendo o seguinte: nessa Páscoa de portas fechadas, o Espírito de Deus nos convida a uma nova experiência. Não desperdice essa experiência. Viva o novo. Viva o novo de Deus. Simples, proximidade, relacionamento. Experimente uma vida legítima de um relacionamento com o Senhor. Pratique as disciplinas espirituais. Ore mais, leia a palavra, compartilhe da paz e alegria que há em Jesus. A experiência da ressurreição, ela é um convite para uma nova experiência com Deus. Hoje eu quero te convidar a isso. Viva essa nova experiência para que você possa viver um novo dia, um novo tempo, um novo amanhã. E que Deus possa abençoar a nossa Páscoa, abençoando a sua vida, a sua família, a nossa sociedade e toda a humanidade, através de Cristo Jesus. Que Deus abençoe, receba o nosso abraço e feliz Páscoa para todos. Que bom ter vocês aqui. Um grande privilégio. Aos meus irmãos da Segunda Igreja Batista de Manaus, a quem tenho tido o privilégio de pastorear interinamente nesse tempo. Não foi possível nós termos a live que estava programada, pré-agendada para entrar gravada nesse dia, mas alguns de vocês conseguiram se achegar e vir até aqui, e que bom que vocês estão aqui. Que Deus os abençoe ricamente. Aos meus irmãos e queridos amados irmãos da Somos, obrigado também por estarmos sempre juntos. Apesar de estarmos cada um em nossos lares, nós estamos juntos, de mãos dadas. E hoje, CIB de Manaus e Comunidade Somos tornam-se um só povo, uma só igreja. Somos um. Somos CIB de Manaus. Que Deus abençoe a todos os amados e queridos irmãos. E mais uma vez, uma feliz Páscoa para todos. Deus nos abençoe.